5 dicas para iniciantes no violão, dicas que podem fazer com que você poupe muito tempo, dicas que eu gostaria de ter recebido logo no início da minha jornada com o violão. A primeira dica é: não se preocupe com seu equipamento. Tem muita gente que quer comprar um monte de coisa, capotraste, palheta, várias cordas diferentes, preocupados com qual é a melhor corda, às vezes mais de um violão, às vezes passa um ano pesquisando que violão vai comprar. Não se preocupe muito com isso. No início, nada disso importa. Se você tem um aplicativo no celular de afinação e você tem o violão, tá ótimo. Não precisa ser o melhor violão, não se preocupe muito com isso. 99% das pessoas começam a tocar com um violão ruim. A boa notícia é que se você está muito no início, talvez você nem perceba muito a diferença entre esse violão ruim e um violão excepcional. Então, o importante no começo é iniciar, né? Assim como um videomaker não vai começar com uma câmera de cinema de 100 mil reais, você não precisa começar com o melhor violão do mundo. Uma coisa que me incomoda muito é quando alguns músicos começam a medir os outros pela qualidade do instrumento. É uma coisa que me irrita profundamente. Na faculdade de música, eu presenciei cenas assim de professores de violão falando com alunos que tinham violões um pouco ruins, um pouco, né, abaixo ali do nível do padrão que eles esperavam, e falando: "Ah, joga isso aí fora, isso aí só serve para fazer fogueira". Isso para mim é um completo absurdo. Por que que alguém faria isso? Cara, eu fico muito mais impressionado quando eu vejo alguém tocando muito bem num violão ruim, do que alguém tocando mal em vários violões bons, né? Eu conheço várias pessoas que são colecionadores de violões e tal, que tem 5, 10 violões e tocam muito mal. E é um pouco engraçado até, né? É uma coisa que aí você começa a falar: bom, mas por que que ele investiu tanto nos violões se ele nem toca, né? O meu primeiro violão foi esse aqui, que tá todo talhado hoje. Ele é tão barato que quando eu fui gravar meu primeiro disco, eu pensei nesse conceito de fazer uma arte em cima do tampo do violão. É claro que se for tocar ele agora, ele não vai soar tão bem, porque um xilogravorista fez todo um trabalho em cima dele e hoje ele é mais uma peça de arte visual do que um instrumento. E só depois de muitos anos tocando violão, quando eu entrei num conservatório, eu fui comprar um violão que nem era grande coisa, assim, era um violão de uma faixa de estudante, dos irmãos Carvalho. É um violão que é legal, é bacana, mas não é um super violão de concertista. Então, assim, só na faculdade de música, por recomendação do meu professor, eu fui atrás de um violão um pouco mais profissional, já trabalhando com música, já estava tocando em restaurante, fazendo pequenos shows. E no começo, eu, sendo sincero, eu nem conseguia diferenciar a sonoridade dos violões, né? Eu vi um violão muito bom e um muito ruim, eu não tinha essa sensibilidade de falar: putz, esse aqui é realmente maravilhoso. Eu fui desenvolvendo isso aos poucos e talvez no começo nem importe muito. Então, por favor, não perca muito tempo pensando em qual equipamento você vai usar, qual afinador, qual capotraste, qual palheta, relaxa, né? No começo, o importante é você ter o mínimo possível para poder se concentrar no que importa de verdade, que é a sua evolução como músico. A segunda dica é uma coisa um pouco nova para mim. É uma ferramenta que eu conheci recentemente e achei bem útil para pessoas no nível iniciante, intermediário, para pessoas que idealmente já sabem ler tablatura, mas se não souberem, tablatura é uma coisa fácil de aprender. Em um dia, assistindo ali um vídeo e treinando um pouco, você aprende sem nenhuma dificuldade. Inclusive no meu curso de violão, eu ensino a ler tablatura. Se você quiser saber um pouco sobre o curso, dá uma olhada na descrição do vídeo. E essa ferramenta se chama Songster. Eu queria trazer uma coisa mais tecnológica, eu prometo que eu não estou sendo patrocinado, não é uma recomendação enviesada. Eu procurei vários aplicativos diferentes. Eu gostei bastante desse porque tem uma versão gratuita com um repertório de várias músicas e o legal é que você tem uma sincronia entre a tablatura e a música sendo executada, então é fácil de você ir tirando aos poucos, escutando, conferindo se você já tirou aquela nota de maneira correta ou não. Mas não se apegue muito ao aplicativo em si, ao site em si que você vai usar. Muita gente entra nesse buraco negro das ferramentas online, né? Que é um outro perigo. Não perca tempo com isso. Foque naquilo que é mais importante, que é o seu estudo, que é a sua rotina de prática, que é como você vai se desenvolver. A terceira dica é: foque nos bons hábitos básicos, os hábitos que são muitas vezes ignorados, mas que são tão importantes e podem fazer com que você não tenha problemas no futuro, que você poupe muito o seu tempo. Porque se você faz tudo direitinho desde o começo, você garante que nada vai desmoronar. Imagina que você quer construir um prédio.
qual a melhor coisa a se fazer no início? Construir uma fundação muito sólida, senão você vai construir um prédio que vai desmoronar, e aí você vai ter desperdiçado um bom tempo. E aqui que eu estou chamando de hábitos básicos: postura, né, posição da mão esquerda em relação ao braço do violão, posição da mão direita, tudo isso precisa ter uma razão. Né? Você não precisa fazer de acordo com a convenção do violão clássico, secular, você não precisa fazer de acordo com o que o Rafael Rabelo, o Paco de Lucia ou o Baden Powell faziam, mas você precisa conseguir justificar isso para si. Ah, eu toco dessa maneira por essa razão ergonômica ou musical. Não tem problema nenhum se você não toca de uma maneira convencional, se a sua postura não é a postura ideal, não importa. O que importa é aquilo que você faz é confortável e é por acaso ou é porque você pensou naquilo, porque é a maneira mais legal para você. E muita gente critica essa coisa da postura, né? Porque, não existe postura certa, Paco de Lucia é isso, Rafael Rabelo aquilo, Baden Powell aquilo. Cara, tem várias formas de tocar e não existe uma maneira correta, mas se você não para pensar sobre postura, existe uma grande chance de você ter dores, ter tendinites, usar uma posição que pode gerar desconforto e, por consequência, pode fazer com que você não se sinta mais tão bem ao lado do violão, tocando violão. Isso subjetivamente vai causando uma relação de dor com o violão e aí você vai perdendo aquela vontade de pegar no instrumento sem perceber. Isso é um problema e é real, já vi muitos alunos passando por isso e às vezes é chata essa coisa da postura e tal, mas é uma coisa necessária. Então, pense sobre a postura, veja qual é a melhor para você. A quarta dica é foque em repertórios simples. Tem muitos iniciantes que acabam tentando tocar músicas muito difíceis logo no início e aí não conseguem, aí perdem aquela vontade de tocar, ou então conseguem decorar a música, mas quando vão tocar, sai daquele jeito mais ou menos, e aí você fica repetindo os mesmos erros, internalizando esses erros, até que eles se tornam vícios, e aí você vai ter todo um trabalho para corrigir isso. Então, olha como pensar um pouco sobre o seu caminho pode economizar um super tempo lá na frente. Então toque músicas simples no início, músicas que você em uma semana talvez consiga fazer direitinho, memorizar e conseguir de repente apresentar para alguém da família, né? Músicas que envolvem uma ou duas ou no máximo 3 cordas, né? Tem vários riffs de guitarra que são bons para isso, acordes simples no começo, né? Não faça coisas muito fora da sua realidade musical atual, né? Pensa num escalador, né? Na escalada tem vários graus de dificuldade. Tem aquelas escaladas que você vai sem corda, que é o free solo, né? E aí você, às vezes, tem que segurar com o indicador e o médio numa pedrinha, e quando você vira todo o seu corpo, depois faz um salto para outra rocha. Você acha que o iniciante vai conseguir fazer isso? Lógico que não, o cara vai morrer, né? No caso do violão, a gente não morre, mas você não vai conseguir escalar essa montanha. Você vai ficar ali no pé da montanha, subindo meio metro e descendo e caindo de bunda no chão. E é isso que eu quero evitar. Pega aquela rocha que você sabe que você consegue escalar. Você fala, putz, isso aqui eu dou conta. Eu não vou ficar dolorido 10 dias porque eu tentei fazer isso aqui, né? Eu não vou me frustrar tanto. Vai por esse caminho no começo. Quando você tiver uma base mais sólida, você vai poder se propor a desafios maiores e com o passar do tempo, a sua evolução vai permitindo que você escale rochas ainda mais desafiadoras e essa é uma das maiores belezas do instrumento. Mas se você boicota isso logo no início, pode ser um problema para você mais para frente. E a quinta dica talvez seja a mais importante de todas, que é a seguinte: quando a gente começa a estudar, a gente sente uma evolução rápida, porque a gente está aprendendo tudo do zero e as informações no início são muito simples, que nem o abecedário, né? Eu estou aprendendo o A, B, C, D, E, F, G, H. Decorei o alfabeto, né? Aí depois eu vou passar para as primeiras palavras, e ali você aprende a falar casa, maçã, etc. E ali é muito legal, porque você consegue aprender muita coisa muito rápido. Mas aí quando você entra na gramática, fica chato, né? Por quê? Porque é mais difícil, porque você tem que usar todo o conhecimento que você já adquiriu e ainda entrar em um outro grau de dificuldade. No violão, não é tão chato quanto gramática, mas existem desafios. Quando você aprender os primeiros 4 acordes, você vai conseguir aprender muitas músicas. Você vai tocar músicas que você sempre quis tocar, músicas que você via a galera tocando no bar, na família, entre os amigos. Você vai conseguir fazer 1 milhão de coisas.
Pô, consegui tocar as primeiras músicas, os primeiros riffs. Você partiu do zero, sem saber tocar nada, e aí você, de repente, consegue fazer um monte de coisa. Olha essa curva de aprendizado, que incrível. Só que aí, você vai entrar no momento, não sei se você já entrou, mas se você ainda não entrou ainda, você vai entrar no momento que é uma espécie de platô, né? Que muita gente considera também um vale, né? Não só você se mantém sem evoluir tão rapidamente, mas você encontra uma dificuldade de estudar tanto quanto você estudava, encontra uma certa resistência em pegar o violão. Por quê? Porque agora a coisa ficou séria. Agora você vai ter que decorar as notas no braço do violão, você vai ter que entender um pouco de teoria, você vai ter que aprender acordes mais complexos. As técnicas que você vai encontrar não são mais tão simples, né? Então você vai entrar numa outra liga, né? Você vai subir de divisão, que nem no futebol, né? Você está na 4ª divisão, você vai para a 3ª divisão. Ali, a galera já tem mais experiência, as táticas de jogo já são mais avançadas e tal. Então, é muito importante você entender que é um período que você tem que superar. E é onde a maior parte das pessoas desistem. E você não pode, durante esse período, depender da sua força de vontade, da sua motivação. Porque se você depender, a maior probabilidade é que você desista. Então o que você vai fazer? Você vai tornar o violão um hábito na sua vida. Você vai encontrar um momento do dia para praticar todos os dias de maneira inegociável. Porque uma vez que você passa desse estágio, você passa desse vale, você retorna a uma curva de aprendizado onde as coisas começam a fazer muito mais sentido, onde aquilo que você consolidou naquele período de dificuldade começa a ser útil musicalmente. Você entende como mexer com as tétrades, você entende como usar diferentes técnicas em diferentes músicas sem que alguém tenha te ensinado. Você começa a desenvolver suas preferências musicais, você começa a ter personalidade para tocar e você vira um músico. Não precisa ser profissional, você vira um músico amador, você vira um músico que treina todo dia. Pô, eu toco violão todo dia, eu sou músico, eu vivo disso, eu ganho dinheiro com isso. Não, não importa, você é músico. Tantos músicos morreram sem fazer dinheiro nenhum e hoje são mundialmente conhecidos, então você não precisa, como pré-requisito para ser um músico, trabalhar com música, fazer shows, etc. Mas se você pega no violão, você se desenvolve, você passa os seus dias, a sua rotina em contato com o instrumento, né, de maneira bastante comprometida, você é músico, né? Eu considero esse um músico, você não precisa viver disso. Uma outra coisa super importante é você ter uma estrutura para evoluir. Porque você corre o risco no começo de ficar vendo um monte de vídeo na internet, tentar evoluir como autodidata e ficar muito perdido em relação ao que fazer agora. E aí você nunca sabe qual é o próximo passo da sua jornada. Então, uma estrutura de evolução é super importante. Você pode entrar no conservatório, numa escola de música, um professor particular também pode te fornecer essa estrutura de organização, né, com as músicas que você vai tirar, ou você pode entrar num curso online. E eu quero te convidar para entrar no meu curso online, que é um curso gamificado. É um curso no qual você vai evoluindo de nível em nível até zerar o curso. É um curso autossuficiente, então você não precisa ir atrás de outros cursos, outros materiais, depois que você começa o seu caminho no método violão 100, e você vai ter o seu estudo organizado para você dentro dessa metodologia. Não é um compilado de aulas gravadas sobre vários temas. É uma forma de guiar você em um caminho claro, em um passo a passo, até o nível avançado, onde você vai conseguir tocar a música que você quiser no violão. Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira conhecer mais, e caso você queira continuar assistindo os vídeos do canal, clica aqui em cima.